Olá, você está conosco em mais uma edição do podcast Legislativo Educa, uma parceria do movimento Voto Consciente com a ABEL, a Associação Brasileira de Escolas do Legislativo e dos Tribunais de Contas. Semanalmente eu, Humberto Dantas, diretor do movimento Voto Consciente, na companhia de Roberto Lamari, presidente da ABEL, trazemos uma conversa muito especial com pessoas envolvidas em ações de educação para a democracia em centenas de escolas do Legislativo e de contas espalhadas pelos municípios, pelos estados e no Congresso Nacional. É isso mesmo, pessoal. Os legislativos têm escolas e elas educam para democracia. E como o Voto Consciente e a Abel defendem que a educação política é democracia, nós trazemos aqui quem faz acontecer. Antes de iniciar, eu quero lembrar que os nossos programas são gravados, vão ao ar às segundas-feiras nos canais da Abel e do Legis-Ativo no YouTube, bem como no Spotify pelo Legis-Ativo Movimento Voto Consciente. E semanalmente também estamos com os amigos de 89,5 FM, a Rádio Assembleia Legislativa do querido estado do Mato Grosso. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Roberto Lamari, tá bem, querido? Como estão as coisas? Eu estou bem, graças a Deus. Espero que você também esteja. Chique, Uma chique. semana puxada, pesada, estou cansadinho, Sempre. mas nós vamos para uma cidade que não é perto aqui dos centros, né? São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, mas também não é perto da capital do estado onde está, que é um Oxe, estado muito grande, né? Nós vamos conversar hoje com a Madalena Batista, ela é diretora da Escola do Legislativo de Santana do Araguaia, no Pará. Olha que legal. Tudo bem, Madalena? Olá, tudo bem? Um prazer estar aqui hoje, podendo falar desse assunto maravilhoso que é a democracia. São as escolas, né, que estão aí para trazer essa democracia, ajudar a disseminar esse conhecimento hoje, tão necessário para a nossa população. Muito muito legal. legal, muito legal. Num estado gigante, o Pará é gigante, né, Madalena? É. O Pará é Isso, muito gigante. grande, como o Lamari disse. E aí, para a gente começar essa conversa, localiza para o nosso ouvinte Santana do Araguaia, só para a galera entender da onde você está falando e dar algumas características da cidade, população, alguma coisa nesse sentido, para a gente iniciar a conversa a respeito da Escola do Legislativo de Santana do Araguaia. Santana do Araguaia fica na divisa com outros dois estados. Nós estamos aqui dividindo limites com Tocantins, com o estado do Tocantins e com o estado do Mato Grosso. Nós estamos a 1.080 quilômetros da nossa capital, que é Belém. A escola mais próxima nossa aqui na região seria a Escola de Marabá, que é a nossa referência, que também fica a 540 quilômetros da gente. Então, nós Nossa. estamos bem longinho. Aqui nós temos uma cidade, podemos dizer nova, é uma cidade que tem apenas 42 anos de emancipação. Ela foi fundada através da vontade de fazendeiros, né, de ter um município mais próximo. Hoje nós temos aqui 32 mil habitantes, né? E é isso. É uma cidade rica em pecuária, em agricultura, é uma cidade que tem rios maravilhosos, um clima totalmente diferente do de vocês. Nós temos um calor terrível, mas porém nós temos um ar muito puro, né? Que nós temos muita vegetação, muito verde, muito rio, muita água. E é Muito isso legal. que eu preciso para vocês de Santana. Muito legal, né, Lamari? Muito legal. Muito, muito bacana. Eu queria que você falasse agora, Madalena, assim, um pouquinho, contar um pouco da história da escola, quando ela foi criada, e aí a estrutura que vocês têm e o trabalho que vocês estão fazendo aí. Lógico. A nossa escola, apesar dela ter sido criada por resolução no ano de 2023, é uma idealização da presidente que estava no comando na oportunidade, ela apenas conseguiu ser implantada em 2024, em abril de 2024. Então, ela também é uma escola nova e, como vocês podem supor, pelas distâncias, todas as dificuldades, a gente também tem algumas dificuldades em movimentar os projetos da escola. Lamar eu já conhecia de antes, né? Eu tive a oportunidade de conhecê-lo quando eu fui buscar informação do que realmente era uma escola.
eu vi uma propaganda, inclusive da Escola de Marabá, que aconteceria o primeiro encontro regional da região norte das escolas, do Legislativo. E eu me arrisquei e fui. Foi minha primeira viagem para Belém também, que eu não conhecia a capital. E fui buscar esse conhecimento. E eu fui lá buscar esse conhecimento do que eram essas escolas do Legislativo, de como deveriam funcionar, o que a gente podia fazer, porque a gente fica com essas dúvidas, né, quando é novo. E nessa oportunidade, o mundo para nós da Escola do Legislativo se abriu, digamos assim, porque eu tive a oportunidade de conhecer Lamari, de conhecer Gabriela, e o mundo para nós se abriu ali naquele momento, vamos dizer assim, o mundo das escolas do Legislativo. E desde então vem sendo maravilhoso, vem sendo um sucesso aqui para a gente, vamos dizer assim, que tudo que a gente consegue é um sucesso, né? Disseminar conhecimentos, trazer esses jovens, que é o principal foco das escolas, né? Pelo menos até onde eu entendo, seriam os jovens, né? Claro, tá certo. Sim. E a gente começou, a partir daí, a pôr funcionários. Para vocês entenderem, nós tínhamos uma criação de uma resolução criando o projeto do jovem vereador, mesmo antes da escola existir. O que é bastante tradicional, viu, Madalena? É bem tradicional. Né? Eu acabei aprendendo isso também. Essa resolução era de 2021. Então, a partir do momento que a gente entendeu o que a escola poderia fazer, nós passamos a buscar esses projetos. Hoje a gente já está com o projeto Jovem Vereador em andamento. Ele ainda não está 100% funcionando, mas ele está em andamento, tendo seleção. A gente já teve a abertura da Secretaria de Educação para estar buscando, para ter essa parceria, né? Buscando parcerias. Nós temos parcerias já com universidades aqui, nós não temos grandes universidades, mas a gente tem polos, né? A gente tem polos de Universidade Federal, a gente tem polos de universidades à distância, essas que hoje têm essa praticidade. A gente tem parcerias com o Sebrae, com o Senai, com a Sala do Empreendedor, e a gente vem buscando trazer alguns cursos também, né? Profissionalizantes, que são coisas que, por ser tão no interior, é difícil. Então, a escola acabou se envolvendo nessa parte também, de trazer esses cursos profissionalizantes, de ajudar esses jovens, né? E até as pessoas com um pouco mais de idade, todos, né, que buscam. E a gente busca também a fazer curso. Nós tivemos agora na recepção desses novos vereadores, um curso que foi a primeira vez que foi feito em Santana. Foi uma recepção a esses vereadores, dizendo como deve ser a função desenvolvida de um vereador. E esses são os projetos que a gente conseguiu implantar até agora, né? Legal, bastante coisa. Muito legal, muito legal. Agora, Madalena, diz uma coisa pra gente. Você falou em 82 mil pessoas, enfim, é uma população pro padrão. Não, acho que você me confundiu. Foram 32 mil pessoas. 32 mil, perdão. Você falou, desculpa, 32 mil pessoas, né? É uma população bem acima da média da população dos municípios brasileiros, né? Os municípios brasileiros têm, em média, menos de 10 mil habitantes, né? Se a gente considerar todas as cidades aí e tal, né? Então, é uma população de mais de 30 mil pessoas, numa área, estava olhando aqui, do município, de cerca de 11.500 quilômetros quadrados. Lamari, isso é rigorosamente... Não, rigorosamente não, mas é quase 10 vezes maior do que a cidade de São Paulo. Ou seja, isso nos leva à ideia de que é uma cidade enorme do ponto de vista territorial e que, portanto, tem uma possibilidade, uma probabilidade de ter pessoas muito distantes, morando muito distantes do centro urbano do município. Isso é levado em consideração, Madalena, nas estratégias da escola? E se for, como é que vocês conseguem chegar nas pessoas que não estão tão próximas assim da onde vocês operam, pelo menos no que diz respeito à sede da Câmara Municipal? Nós temos realmente, é muito extenso nossa cidade, nosso município. Nós temos diversos distritos, muitos. E a escola leva em consideração isso, sim. A Casa Legislativa aqui, a Câmara, a gente tem um projeto que chama Câmara Itinerante. Nós buscamos fazer sessões em todos esses distritos. E a escola aproveita desses momentos para estar disseminando conhecimento. E os cursos, como eu te falei, como por ser um município, né, de interior, a dificuldade de terem cursos,
a gente tenta levar esses cursos. Nós já conseguimos atingir quase todos os distritos, né, com esses cursos nas nossas parcerias. Que legal. Bacana. Mas é um Não baita é desafio, hein, Lamaria? não. Porra, Difícil. Não é fácil. Não é muito fácil mesmo. bacana, muito bonito ver, assim, porque é uma E, diversidade de realidades, assim, e isso é que me encanta nesse programa. Porque a gente traz gente de todos os lugares do Brasil e a gente vai ouvindo coisas que se mostram muito distantes, às vezes, do que a gente tem no quintal da nossa casa, né? Eu e Lamari moramos em São Paulo, mas a gente vai trazendo, assim, uma diversidade muito rica para o programa. Muito bacana, hein, Lamari? é parecido a característica com a escola de Marabá, né? Que também é muito grande o território lá e tem que fazer a Gabi lá faz um trabalho excelente e que não é fácil também a gente ver, ela já esteve aqui com a gente. Ô, Lamari, Oi. antes de você perguntar, deixa eu só lembrar uma coisa muito legal. Se nós estamos semanalmente na rádio Assembleia Legislativa do Mato Grosso e Santana do Araguaia é sul do Pará e vai fazer um pedaço da fronteira com o Mato Grosso, então tem gente que está ouvindo a gente que está dizendo, ali em Santana do Araguaia. Me ocorreu isso, hein, Lamari? Para alguns, é sempre por isso que eu falei, está longe de nós, né? Mas certamente está perto aí de outra realidade. Não, e isso que realmente, como você falou, essa é o bacana desse programa, essa diversidade que a gente encontra aqui, que é fantástico. Mas eu sabe o que eu queria saber? Porque, assim, no Pará, a gente tem realmente poucas escolas, né? É, tem a escola da Assembleia, que é uma grande escola, tal. Tem a escola de Marabá. Vocês aí, eu desconheço até que tenha outras, pode até ter, eventualmente tenha. Mas eu vejo isso que também é uma falta de conhecimento do político, né, dos parlamentares, dos vereadores aí, que não conhecem bem esse formato de escolas de governo no Poder Legislativo. Eu te pergunto como é que foi essa questão aí, como é que vocês enfrentaram isso no Legislativo de Araguaia? E a outra questão é, depois de implantado, como é que está sendo essa relação com o político? Ou seja, o presidente, ele compreende, eles entenderam, e os demais vereadores, como é que é essa relação com a escola? Bom, aqui nós temos uma grande vantagem lá, Maria, eu não vou te negar. Nós temos uma presidente, mulher, que vem da educação, é uma pedagoga. Ela realmente é uma presidente reeleita, ela que lutou pela escola, ela que implantou a escola. Ela é uma grande entusiasta, né? Nossa vereadora Rosa Mônica, que é presidente da casa, ela tem um entusiasmo maravilhoso em tudo que diz respeito à educação. E para nós é fácil por esse motivo, né? Eu Faz creio uma que agora diferença grande. isso. E como agora a escola já está aceita, ela foi aceita, né? Ela idealizou, ela implantou, e como tem uma aceitação, hoje a gente tem uma grande aceitação por parte de todos os vereadores. Como eu falei para vocês antes, nós recebemos esses vereadores com curso, mostrando o que é a vereança, né? Para novos vereadores, e a partir daí a escola caiu na graça deles. Eu espero que a gente continue mantendo esse trabalho, que os próximos que virem também continuem. Mas realmente, a princípio, a primeira pergunta é: o que é uma escola do Legislativo? É uma barreira que a gente vem quebrando todos os dias. A gente tenta mostrar o que como funciona, o que deve ser, né, a princípio. Mas realmente, como você falou, aqui no Pará são poucas. Eu hoje mesmo estava procurando, dando uma olhada, né? A mais próxima, como eu te falei, é Marabá. Acabei me deparando que existe uma que agora entrou, que é de Eldorado dos Carajás, mas também fica muito próximo a Marabá. Eles se fundaram agora, mas fica lá, dá uma diferença de pouca coisa, nem 100 quilômetros. E eu creio que é uma escola mais nova que a nossa, porque quando a gente ingressou, eles não existiam. Aí existe, né, Paragominas, parece que existe também. São poucas. Algo que hoje eu estava pesquisando também seria, como vocês falaram, né? No Mato Grosso, como a gente está na divisa aqui com eles, por incrível que pareça, nem existe nenhuma cidade, porque o Mato Grosso também é um estado imenso, né? E não existe nenhuma escola muito próxima à nossa. Todas estão a mais ou menos essa distância dos 1.000 quilômetros também.
A mais próxima, assim, em outro estado, seria a Escola da Assembleia do Tocantins, que infelizmente também só existe a Escola da Assembleia, os municipais não existem. Não tem, né? É algo... Acho que a nossa missão também é essa, é estar levando esse conhecimento da escola para os municípios vizinhos, por ter mais acesso a eles, e disseminar esse conhecimento. Mas não é uma tarefa muito fácil, realmente, fazer com que o legislativo aceite, né, essas escolas, assim, vamos dizer, os vereadores, né? Aqui a gente teve essa facilidade, como eu expliquei. Nós temos a presidente da casa, que é uma pedagoga, entusiasta, e quis implantar a escola, mas não é uma missão muito fácil. Que legal, que legal. Agora, Madalena, você estava dizendo que foi a primeira vez para Belém e que não tinha ido, mas eu imagino que a 300 quilômetros de Palmas você tenha ido a Palmas. Já, assim, já conhecia Palmas. Com certeza. Olha que legal, isso é muito legal. Realmente, o acesso aqui a Palmas é mais fácil, até porque o acesso aéreo para nós, próximo, é Palmas, né? Nós temos aeroportos em Palmas e Marabá. É mais fácil para a gente ir a Palmas do que ir a Marabá. Você vê, é mais fácil a gente ir a outro estado do que ir ao nosso estado. Realmente, agora, pela distância. Em relação a essa distância, né? Eu queria entender um pouco essa questão. A gente tem falado muito, o mundo está falando, né? Essa semana, por exemplo, a gente está gravando hoje, dia 26 de setembro. Essa semana a gente teve a Assembleia Geral da ONU, por exemplo. E o presidente da República do Brasil, nosso presidente da República, o presidente Lula, falou sobre a importância da COP30. E a COP30 vai ser realizada, sediada no seu estado, no estado do qual a sua cidade faz parte, né? Como é que tem sido isso para vocês, assim? É um evento que aparentemente ele está acontecendo de Belém para o mundo ou ele está acontecendo também de Belém para a realidade do estado? Quer dizer, a escola tem se preocupado em alguma medida com o desenvolvimento de alguma temática? Tem havido alguma orientação estadual para isso? Como é que tem sido pensar na COP30 no Pará, pro paraense ou para cidades paraenses, ou pelo menos para a cidade em que você está a mais de 1.000 quilômetros da capital? Bom, aqui, até o momento, eu não posso te dizer que tenha dado tanta influência. Não vou mentir, não vou levantar dados inverídicos, porque realmente a gente não teve muita influência. Nós temos, sim, uma comissão sendo formada de vereadores que pretendem participar, que pretendem estar lá, né? A gente sente assim, eu estive há poucos dias em Marabá, eu estive há poucos dias próximo a Belém, lá a influência está muito forte, tudo lá está voltado, né? Por ser, mas pela proximidade, eu acho que com Belém, lá realmente eles estão vivendo e respirando a COP30. Belém, totalmente, respira e vive COP30, né? É algo muito importante para o nosso país estar sediando um evento dessa magnitude, né? Sem falar que ele realmente é um evento necessário, né? Exato. Extremamente importante, extremamente importante. Muito legal, muito legal. Eu queria te perguntar... Eu já sei. Ok. Vai lá, deixa eu ver. Não, eu ia fazer aquela velha pergunta mesmo. Eu queria saber, você está aí numa equipe, equipe, você está sozinha aí, né? Você já tem uma sala, né? Para o pessoal que está fora para entender essas coisas, né? Como tem é que um auditório. Tem um auditório ou usa o plenário? E já estão pensando em fazer, ou já tem um projeto pedagógico, ou é planejamento? Como é que funciona aí? Esse é o clássico. Pois, temos uma sala, como vocês podem ver, temos uma sala. Eu, equipe, por enquanto, legal. Mas com assessoria total da equipe da Câmara. A equipe é sempre disposta, está sempre disponível quando necessário, né, para todos os eventos. Hoje estamos, vamos dizer assim, usamos o plenário, né? A gente tem planejamento, mas ainda não temos um planejamento pedagógico. A minha área de formação é jurídica, mas eu ia perguntar isso também, com a sua área de formação. A minha área de formação é jurídica, mas vamos ser agraciados nos próximos dias por um pedagogo para a escola. Algo que está vindo, né? Eu acho que é extremamente necessário, principalmente com os projetos,
né? A área de educação, ela precisa de pedagogo. E uma ex-vereadora, inclusive, é a pessoa que está vindo, e isso vai somar muito para a nossa escola, né? Bacana. Mas você sabe que Muito essa legal. coisa de ter uma sala e ser equipe, não se desespere, porque É, a grande maioria começou assim. Eu mesmo lá em Itapevi, a gente começou. Aliás, na Câmara Municipal de São Paulo, nós começamos com um funcionário apenas, né? Com uma salinha que só cabia ele, né? Enfim, é a realidade de muitos lugares. Estou falando para você a Câmara Municipal de São Paulo, da maior cidade da América Latina, né? E começou dessa forma. Então, isso é tranquilo, não é problema nenhum e dá para fazer. E tem escolas como Bálsamo, no interior de São Paulo, Carvalhópolis, que tem estruturas pequenas e quase não tem funcionários, mas fazem um trabalho incrível e é isso que importa. Ô, eu procuro, Madalena, por favor, por favor. eu procuro acompanhar muito, né? Hoje a gente tem muita facilidade, né, no mundo digital que a gente vive. Eu procuro acompanhar muito outras escolas, justamente para a gente estar vendo a realidade dos outros e buscando, Uhum. né, inspiração, buscando apoio, né, para que a gente possa estar fazendo nosso serviço. Muito legal. Muito bacana, muito, muito legal. Agora, Madalena, diz uma coisa, quantos funcionários, né, quantos servidores tem a Câmara Municipal? Assim, mais ou menos, né? Também não precisa ser um número preciso, e tal, mas mais ou menos quantos servidores tem a Câmara Municipal de Santana do Hoje a Araguaia? Câmara, uhum, Eu nós estou somos vendo. em torno de uns 30 funcionários, eu queria dizer assim, toda uma Legal. estrutura aí, É, contando, sem contar assessores, né? Assessores de vereadores que não ficam dentro do prédio, né? tá, eu estou olhando aqui, são 13 vereadores, né? Então a Isso, gente 13 tem aí vereadores. cerca de 30 servidores. Uma das funções que as escolas do Legislativo têm tentado desempenhar, enfim, ou têm desempenhado bem, né? Tentado é uma bobagem da minha parte falar, muitas fazem isso muito bem, é essa capacitação mesmo do servidor, né? Por mais que muitas vezes as escolas olhem para a cidadania, olhem para os jovens, e eu acho que isso é incrível, né? Fantástico, maravilhoso que a gente possa fazer isso para o fortalecimento da nossa democracia, mas a gente também tem esse olhar, essa preocupação com a formação do servidor. É possível contemplar essa demanda ou ainda é algo que não foi feito ou que ainda precisa ser feito? Enfim, como é que vocês têm olhado para essa capacitação dos servidores? Olha, Humberto, é algo que a gente olha, a gente está buscando, mas por ser assim, como eu vou explicar isso para você. Nós temos aqui hoje em torno de 30 servidores, bem divididos, né, assim, em funções bem diversas. A gente busca dar treinamento. No meu setor, por exemplo, eu busco muito todos os treinamentos fora, mas a maioria do que a gente consegue aqui é virtual, né? Então, a gente Hum, ampara os servidores para que na área deles eles façam essa busca de especializações, né? Uhum. Hoje, uma procura muito grande, assim, uma área que demanda muito é mídia, né? Assessoria de mídia em todos. Então, assim, a gente busca esse tipo de treinamento, de curso. Inclusive, a gente está com um curso desse engatilhado, um treinamento desse engatilhado para internamente, né? E para a prefeitura também, porque a gente sabe vamos dizer, da dificuldade do nosso município em ter esse tipo de evento, né? Por muito ser legal. distante e tudo. Você sabe, a distância ela dificulta muito as coisas. Sim. Você sabe que eu vou aproveitar essa pergunta e para fazer uma propaganda aqui e falar uma questão. O que foi dito aqui, né, é uma realidade da maioria das escolas do Brasil e o que a Madalena falou não é uma questão só aí do Pará, mas é uma realidade da maioria das escolas no Brasil, principalmente as do interior, que elas têm dificuldade de trazer é, profissionais para falar de capacitação de servidor. Nisso, o Interleges acaba ajudando a gente muito nisso, a ENAP também ajudando muito bem nisso nos cursos à distância, e a ABEL passou a fazer isso também no Parlaflix. Inclusive, agora, nesse próximo mês, agora de outubro, nós vamos vir com uma série de novos cursos ali no Parlaflix, que podem ser
não só acessado por essas escolas, mas também elas podem pegar aquele curso, fazer um cardzinho dela e divulgar como sendo da escola, né? A Abel faz questão que as escolas divulguem como sendo delas. Então, isso é muito legal, já tem muitas experiências nesse sentido. Então, tem lá um curso de LGPD, eles colocam o card dele, divulga lá, só põe o link que a pessoa vai entrar e vai entrar no coisa. Mas é para a escola realmente divulgar como sendo um curso dela. Essa é a ideia da Abel. Mas é muito legal, e é uma verdade, Madalena. Você sabe que eu, em Itapevi, que é Grande São Paulo, a gente tem dificuldade de trazer gente para ir ali, que é Grande São Paulo, porque às vezes o trânsito, a pessoa está em São Paulo, é difícil para ela ir até Itapevi, né? Ela perde ali 1, 2 horas só no trânsito ali, né? É complicado. Muito legal. Ô Lamari, você sabe que eu estou olhando aqui as fotos da Câmara de Santana do Araguaia, que acabou de ser, faz um mês que foi reinaugurada. O prédio foi todo reformado. Que Foi. bonito que está o prédio do Legislativo aí de Santana. Madalena, eu queria que você falasse para nós um pouco da sensação. Você falou que boa parte das ações são voltadas para os jovens, né? Queria que você falasse um pouco da sensação que você vê nos olhos dos jovens quando eles entram na Câmara Municipal, tendo em vista algum trabalho, ou alguma capacitação, ou algum curso, ou alguma atividade. E você citou mesmo a questão da simulação do parlamento que a gente costuma fazer com os jovens, né, que é anterior à escola. Como é que é a reação dessa galera, dessa garotada, quando chega no legislativo? Assim? Como é que você reporta isso para nós? Assim? É muito legal essa história. O meu olho chega a brilhar, né? Muito bom. Para mim, eu amo essa questão de mexer com jovens, porque eu acho que a solução para o nosso país são eles, né? Mas eles precisam ser orientados. Você falou da nossa reinauguração, realmente a nossa casa ficou linda. É algo que para o nosso município é inédito, assim, ela foi totalmente reformada, ficou muito bonita. Se você teve a oportunidade de ver uma foto aí do antes e do depois, você vai ver a diferença. E internamente ela está muito mais linda. Então, eu vou te dizer assim, vou dar uma breve, como vou dizer, dos jovens hoje. Hoje mesmo nós tivemos aqui um projeto, né, uma criação de um projeto voltado para jovens no nosso município. Eles criaram um departamento, né, voltado para os jovens, teve uma votação, e a casa estava literalmente lotada. Nosso plenário estava lotado de jovens que vieram para acompanhar essa sessão, essa votação dessa criação desse novo departamento municipal. E é muito gratificante ver, né, esses jovens buscando conhecimento. Quando a gente divulga algum curso, a busca desses jovens também é maravilhosa. Aqui a gente não tem falta do público jovem. Falta do público. E aqui atinge tudo. A gente tem. Eu às vezes, eu me deparo com situações, eu vou lhe contar uma. Eu me deparei com uma situação num curso que a gente fez em parceria com a Sala do Empreendedor, através do Sebrae, que foi um curso de fotografia. E a gente liberou para 18 anos acima. E eu recebi na minha sala uma comissão de jovens de 14 anos me pedindo permissão para participar, entre 14 e 15 anos. E o coração amolece, né? Você vê uma adolescente de 14 anos querendo aprender algo, a gente acaba cedendo, né? Como não ceder? E isso é muito interessante. É muito interessante ver eles entrando aqui. É muito interessante ver eles entrando dentro do plenário, né? Porque eles, para conhecer e descobrir o que é um plenário. Que legal, que legal. Muito legal, muito legal. Lamari, você achou que você ia fazer mais uma pergunta? Não achei, porque eu olhei para o relógio agora por um acaso. Olha só. Passa muito rápido, né? Passa muito rápido, passa muito rápido. Mas foi boa a conversa, muito legal. Roberto Lamari. Se não, você emenda outra pergunta. Me dá o abraço da semana, Lamari. O abraço. Aquele abraço. Olha, eu vou fazer 3 abraços aqui. Né? 3 abraços. 3 abraços. Uma para a Gabi, né, que é nossa amiga, né, e aí também tem uma excelente relação aí com vocês aí, Santana do Araguaia, e foi responsável também por ter essa escola. A professora Gisela, que é lá da escola da Assembleia Legislativa,
A professora Gisela é uma pessoa fantástica, muito legal. E a Rebeca, que ela é diretora lá da Assembleia Legislativa do Pará, né? Que inclusive fez um convite para nós agora da ABEL, que é desafiador, que é participar da COP, o lançamento da Agenda 2030, no stand deles, da Assembleia Legislativa. Vamos ver se a gente consegue, porque os preços não estão fáceis. Se a gente conseguir, que ela diz que vai conseguir coisas normais, a gente estará lá. Sensacional, hein? Madalena, o abraço da Madalena. Pode abraçá-la. Bom, para vocês, né? Pela distância, a Obrigado. gente está aqui, né? Pertinho, mas longe. E realmente, vou reforçar o abraço do Lamari para a Gabi. Gabi é uma pessoa maravilhosa, tem que ser exaltada. Ela não deixa de estar ligando, de estar perguntando, oferecendo ajuda, suporte o tempo todo. Professora Gisela, uma pessoa maravilhosa também, nos ajuda quando procurada. Pela distância, para ela é um pouco mais difícil, né? Mas mesmo assim, ela sempre está aí, do que a gente procura, ela nos auxilia. Reforçar os mesmos abraços. E para a nossa presidente da casa, porque sem ela, a escola não existiria, para a presidente Rosa Mônica, que é uma pessoa fantástica e vem desenvolvendo um trabalho fantástico para jovens, para educação e muito mais. Muito legal. Vou com você no abraço. Vou deixar um abraço para a vereadora Rosa Mônica, super importante, educadora, muito legal, né, estimulando a escola. E um abraço também extensivo a todos os demais vereadores. Quando o mandato da presidência, na presidência da vereadora Rosa Mônica terminar, mandatos terminam, né? Que os próximos vereadores valorizem a escola, mantenham-se sintonizados com a importância da escola do parlamento, né? Então eu vou deixar esse abraço e deixar um abraço também. Semana passada estivemos no encontro anual dos parceiros da Fundação Adenauer. Encontrei o Lamari lá no Rio de Janeiro, né? Então eu quero deixar um abraço muito especial para todos os nossos amigos da Fundação Konrad Adenauer do Brasil. Pessoal, CAS. Com o apoio da Abel e do Movimento Voto Consciente, trabalhos técnicos de Aline Floriano e Ingrid Ferreira, colocamos ponto final em mais uma edição do podcast Legislativo Educa, que traz questões essenciais da educação política a partir de ações fundamentais de escolas do parlamento e de tribunais de contas espalhadas por todo este Brasil e seus milhões de quilômetros quadrados. Beijo, Lamar, até a próxima, querido. Beijo, tchau, me liga. Madalena, muito obrigado, foi muito legal. Obrigado, Madalena. Eu que agradeço. Confesso que eu estava um pouco nervosa, mas foi maravilhoso conversar com vocês. Foi maravilhoso ter você aqui com a gente. Obrigado. Obrigada, eu que agradeço. Obrigado.